Boa noite. Estamos começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e vou conversar hoje com a secretária da Mulher de Alagoas, Wanda Menezes. Boa noite, Wanda. Boa noite. A Wanda, ela é policial, perita criminal, atuou no movimento negro, começou cedo, aos 18 anos, depois, aos 22, começou a atuar no movimento de mulheres, né? E é uma feminista de carteirinha. Tô certa? Com certeza. Wanda, eu queria inclusive começar essa conversa falando a respeito dessa coisa da questão de gênero, que se fala muito dentro do movimento, né? O que é a questão de gênero? Olha, gênero existe masculino e feminino. As relações de gênero que tanto é falada no movimento de mulheres e no movimento feminista é porque a gente sabe que as discussões que a gente leva é de que um gênero subjuga o outro. O gênero masculino, a cultura diz que ele é o patriarcado, que ele que manda, que ele é o proprietário, portanto o dono também da mulher. O movimento feminista vem discutir essa relação, né? Quando a gente fala em relações de gênero, se trata geralmente de que nós estamos lutando para ter igualdade, equidade de gênero. Ou seja, que a mulher teve os mesmos direitos, os mesmos deveres que o homem na sociedade. Na verdade é isso, relações. Nós temos pelo menos 30 anos de história de movimento no país, né? Com certeza. No entanto, só agora que nós temos uma secretaria estadual em Alagoas, uma secretaria estadual no Acre e pela primeira vez uma secretaria com caráter federal, quer dizer, inclusive com poder ministerial, né? Que importância tem isso e por que demorou tanto a se pensar em órgãos que pudessem estar trabalhando e pensando na política pública voltada para as mulheres? O que demorou foi o Estado assumir isso, né? A gente vem reivindicando desde que a nova onda feminista que a gente chama, vem nos anos 60 com a Europa, as europeias, nos anos 70 o Brasil tem uma força maior com relação a isso, principalmente em 78, em plena ditadura militar, onde a gente traz a discussão com muito mais viés das relações sexual e divisão sexual do trabalho e trata das questões mais específicas. Porque, na verdade, a gente começa no começo do século, discutindo a questão do voto, conseguimos o voto em 32, a primeira mulher a entrar num parlamento em 34, estamos fazendo 70 anos disso, mas a discussão das questões específicas começa, na verdade, nos anos 70, 80 com mais afinco. Nós temos uma produção imensa do movimento feminista, principalmente para o movimento de mulheres em geral. No entanto, os mecanismos institucionais que nós conseguimos foi a partir dos anos 80. Delegacia de Mulheres, Conselho de Mulheres, né, Centro de Referência, mecanismos institucionais. Culminando com mecanismos executivos, como é o caso da nossa secretaria em Alagoas, que foi a primeira do país, a segunda aqui no Acre, que eu quero dizer que a gente está dando o Nordeste exemplo para o país, em avanço de inclusão das mulheres, né? Mas a demora foi muito mais da absolvição do mecanismo institucional com relação à nossa produção, às nossas reivindicações. Wanda, você falou agora há pouco dessa questão do exemplo do Acre e Alagoas, né? E você tinha falado antes de começar o programa das viagens que você tem feito em todo o Brasil, né? Com certeza, não só como secretária, mas muito antes, dentro do próprio movimento. Como é que você avalia esse Brasil que você conhece, né? A luta dessas mulheres, das brasileiras, e fazendo um contraponto com esses dois estados, né? Que saíram na frente criando suas secretarias estaduais de mulheres? Olha, eu acho que a gente tem avançado muito, mas é claro que estados como os nossos, Acre e Alagoas, que chega na frente com um mecanismo que trata especificamente da questão da mulher, ele tem em seu seio um governo, uma equipe de governo que tem a sensibilidade, que atende às reivindicações do movimento de mulheres e feminista e, com certeza, tem o viés da inclusão. Eu sempre digo que nesse país a pobreza ela tem sexo e cor, ela é feminina e negra, e o Estado, o governo, a equipe de governo que tem essa sensibilidade, com certeza, tratando dessas duas questões, ela está tratando também da inclusão, tirando da linha de pobreza esses dois segmentos. O país é o segundo país negro do mundo, o Brasil, não é? Nós somos 52% da população é mulher, mãe das 48 que são os homens, e
dos mais pobres, as mulheres estão inseridas. Entre os mais pobres, dentro da questão da mulher, as mulheres negras, como eu, né? Então, é claro que nós estamos sendo privilegiadas. E eu acho que isso tem que ser muito bem dito, porque são 2 estados pobres, um deles que é o Acre novo, um estado novo, mas que tem em seu seio um governo como Jorge Viana que percebe a necessidade de cuidar de um povo. E que existem também outros segmentos que são minorias, que até então foram tratados como minorias, né? Que são as indígenas, as mulheres seringueiras, e que agora estão tendo um novo espaço inseridas nesse processo, né? Lá a gente tem a Secretaria da Mulher e tem a Secretaria de Minorias que cuida de negros, indígenas, homossexuais e portadores de deficiência. Também uma Secretaria de Estado instituída em lei. As grandes reivindicações dentro do movimento, né? Continuam sendo as questões de saúde, de cidadania e de violência. Como é que você tem avaliado as conquistas nesses 3 setores, nessas reivindicações que são feitas? Olha, tem muito êxito, muito avanço. Agora, no lugar que eu estou hoje, acredito que da Mara Vidal aqui, a gente tem certeza que, por exemplo, na questão da violência, se a gente não empodera as mulheres, a gente não vai conseguir sair dessa mesmice, dessa coisa. Hoje você tem, por exemplo, Alagoas. O empoderamento das mulheres. Alagoas tem todos os mecanismos de combate à violência contra a mulher. Vai da delegacia à casa-abrigo, centro de referência, CAV Crime, Instituto da Mulher, que trata de toda mulher que entra na delegacia, ela é capacitada para ir para o mercado de trabalho. Empoderar é exatamente para que ela saia do ciclo vicioso dessa violência, que ela tenha autonomia principalmente financeira, porque um dos viés que mais faz com que a mulher fique dentro dessa casa com seu agressor é a falta de possibilidade de viver sozinha e tomar conta de sua vida e de sua cria. Então, empoderar é dar condição, é capacitá-la para que ela seja sujeito da história, não sujeito só dessa violência, né? Vânia, tem uma pesquisa que foi feita pela Fundação Perseu Abramo, acho que em 2001, se não me engano, e que, como resultado, dizia que a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência, é espancada, né? Quer dizer, com um número desse daí, a gente pode dizer que o patamar de violência, ela tá batendo na porta não só das mulheres que têm uma condição financeira mais baixa, mas também das mulheres que são independentes, né? Como é que as políticas públicas alcançam também essas mulheres que têm, às vezes, têm acesso à informação, tem condições de se sustentar, mas que tem um vínculo que faz com que ela permaneça junto com o seu agressor? Olha, eu acho que a gente tem muitas campanhas interessantes, mas principalmente no caso que a violência não tem nenhum tipo de discriminação, né? Ela entra na casa de qualquer um. Quando a Perseu faz essa pesquisa, dependendo da violência, a cada 15 segundos uma mulher é violentada, porque existe a violência psíquica, existe a violência propriamente dita, de bater, de espancar, né? Mas existe uma tortura psicológica que é muito séria. As mulheres que têm uma renda maior, que têm uma independência, inclusive financeira, ela tem uma dependência afetiva. Você imagine o que é, no caso da violência doméstica, uma mulher ter coragem de ir à delegacia denunciar a pessoa que ela ama. Porque quem bate não ama, mas ela ama quem bateu nela. E ela é espancada muitas vezes pelo seu filho, pelo seu companheiro, pelo seu pai, né? Então é muito agressivo você imaginar, né, que uma mulher tenha a capacidade e a coragem de ir à delegacia denunciar as pessoas que ela tem afeto, que tem um vínculo afetivo. É muito difícil. E para isso a gente tem que estar capacitando. Capacitando, eu sempre digo que a ordem do dia é capacitar e empoderar, para a gente sair desse estado que a gente está com relação à questão da mulher. Você acha que as delegacias de mulheres no país estão preparadas para atender essas vítimas que procuram? Olha, a primeira-ministra da mulher, Solange Jurema, que é minha conterrânea, ela fez o país inteiro capacitando as delegacias. Lá em Alagoas a gente continua fazendo isso, né? As delegacias, os CAV Crimes, as casas-abrigo são sempre capacitadas pela Secretaria para o acolhimento, para esse olhar diferenciado que se tem dessa vítima, né? Essa coisa de que a vítima termina sendo ré.
Você entra numa delegacia estuprada e a pessoa pergunta onde você estava, com que roupa, que horas, e a gente termina sendo ré dessa história. Então, uma das metas esse ano que nós temos em Alagoas é capacitar as delegacias do interior que os homens atendem as mulheres, para que a gente tenha a capacidade, que os homens se sensibilizem, principalmente os militares que estão na delegacia do interior, que a gente ainda tem muitos militares, que eles sejam sensíveis quando uma mulher chega violentada. Por que não mulheres atendendo mulheres? Também. Mas enquanto a gente não tem delegacias em todos os municípios, a gente precisa que esses homens sejam capacitados. Sim. A gente tem 5.500 e poucos municípios nesse país. Nós não temos 400, 500 delegacias. Né? A gente não deu conta ainda. Wanda, existe realmente a necessidade de se criar políticas especiais voltadas para as mulheres? Com certeza. As mulheres estiveram e estão dentro da discriminação cotidiana. Você tem que ter ações afirmativas, tem que ter políticas compensatórias para que a gente chegue ao patamar. A gente está em todos os movimentos, apesar da ciência política e da sociologia negar isso, quando ela elabora suas pesquisas e não nos coloca dentro dos movimentos sociais, só dos movimentos que estão especificamente discutindo mulheres. No entanto, a democracia representativa, nós temos menos de 13%. Né? Em 500 anos de Brasil, a gente tem 317 prefeitas, a gente só tem 43 deputadas federais, 9 senadoras, 4 ministras, quando somos o maior eleitorado desse país. Tem alguma coisa errada aí, né? Com certeza. Então, Wanda, eu queria te perguntar o seguinte, você veio aqui para participar da conferência, da primeira conferência estadual de mulheres, né? E eu queria saber assim, a impressão que você teve, porque aqui existe uma diversidade muito grande. E acho que o movimento, uma das reivindicações é exatamente isso, respeitar a diversidade, as diferenças. E o Acre é um celeiro dessa diversidade, né? Até pelas diversas etnias, a questão de ter trabalhadores rurais, os ribeirinhos, enfim. Como é que você viu toda essa diversidade? Eu achei 10, eu sempre tive uma boa impressão do Acre. O movimento feminista e de mulheres do Acre sempre teve muita evidência no país. Né? A Rede Acreana de Mulheres e Homens, o MAMA, e agora com a Secretaria, o Acre sempre teve lugar no nosso movimento a nível nacional. Eu não me surpreendi. Eu acho que a organização e o sucesso dessa conferência se deve a esse movimento e, claro, ao governo que tem essa sensibilidade. Né? E que com isso dá a possibilidade de ter feito uma conferência tão bonita e tão diversa, com equidade, né? Com discussões profundas, trazendo pessoas que no cenário nacional tem a coisa do fazer, não só do estudo. Então eu achei assim, tá de parabéns a Lúcia, a Mara e o Jorge, quando faz essa conferência, e que é assim, para mim, que vou fazer dia 31, foi um aprendizado, né? A gente consegue ver... a de Alagoas, né? Estamos preparando, é 31 de maio. Então é muito interessante porque toda a preparação que vocês fizeram em 2 meses, eu faço desde 2002. Né? Já percorremos todo o estado, nos apresentamos ao estado, fizemos 14 fóruns, a gente já está desenvolvendo políticas em cima do que nós ouvimos. Das discussões. Ouvimos 1.872 mulheres, foi muito interessante o processo. Então a gente também não fez agora, a gente só vai fazer a estadual. Fez a de municipal só de Maceió, vai ter de Arapiraca dia 5, que é a segunda maior maior cidade do estado, depois da capital. E eu sempre digo, Alagoas é um estado atípico. Nós temos uma prefeita feminista no 2º mandato. A gente tem um governador branco que pensa nas etnias, nas raças, sensível à questão da mulher. Nós temos agora um vice-prefeito que está assumindo o negro, primeiro prefeito da história de Alagoas. E um estado que tem uma história assim. Entendeu? Então, assim, é muito né? interessante quando a gente passou por toda aquela era Collor, né? Que não foi uma era negra, com certeza. Se fosse, seria bom. Mas a gente tem em cada um de nós o espírito de Zumbi dos Palmares, que nos traz a possibilidade da liberdade, né? Então, essa rebeldia boa, sair a santa, nós conseguimos
nesses 2 mandatos que a gente está exercendo com o povo. E acredito que aqui também é muito interessante como as nossas histórias são parecidas, né? O Jorge foi prefeito, o Ronaldo também foi prefeito, e hoje está no 2º mandato no governo, o Ronaldo também. Então acho que é muito interessante, todos 2 de esquerda, cuidando da cidade, né, e do povo. Isso foi importante. Lúcia, a gente vai fazer um rápido intervalo. O Ideias da Aldeia volta logo logo. O Ideias da Aldeia está de volta, conversando hoje com a secretária da Mulher de Alagoas, Wanda Menezes. Wanda, a gente estava falando no bloco anterior da importância de ter Acre e Alagoas, essa movimentação e o interesse em fazer as políticas públicas voltadas para as mulheres, as secretarias de Estado, né? No entanto, apesar de inclusive você ter elogiado essas 2 frentes, né? Existe um problema que é o problema das mulheres, das dificuldades que elas enfrentam, tanto na área de saúde, como na violência, como na questão do direito à cidadania. Isso daí é igual para todas as mulheres do Brasil ou existem diferenças regionais? Eu acho que só existe essa secretaria exatamente porque existem problemas, né? E em todos os campos. A gente tem mania de achar que porque nós estamos aqui em cima no país, que a universidade, por exemplo, em São Paulo é melhor que a daqui, né? A gente tem mania de achar que o Sul Maravilha é perfeito. Eu vou te contar uma história. Eu fui para o Fórum Social Mundial e na hora de viajar choveu muito. Em meia hora alagou Porto Alegre. Eu estava dentro de um táxi e eu ria muito. E o homem dizia, a senhora está rindo de quê? Porque eu estou tão feliz, porque o Sul Maravilha está alagado. Porque eu pensei que era só no Nordeste, entendeu? Então por aí você vê, o homem queria me matar, queria me botar para fora do táxi, porque ele não conseguia andar. Então a gente pensa que o Acre é lindo, né? É todo bonito, mas a gente acha que lá embaixo é que está bom. A mesma coisa é uma mulher da mais longínqua cidade do Acre ou de Alagoas, que pensa que o que ela passa na porta do posto de saúde, na porta da escola para matricular seu filho, né, para vacinar o filho, para ter direito a ser atendida pela delegacia, uma mulher de São Paulo não passa. Elas são as mesmas. As dificuldades são as mesmas. E geralmente eu digo, bom, quando você tem uma demanda reprimida na saúde, isso é uma violência. A violência hoje é dita como de saúde pública, a violência dita doméstica, a violência onde é preciso levar porrada. No entanto, é uma violência você não ter um parto humanizado. E isso acontece aqui no Acre e acontece no Rio de Janeiro. As mulheres também parem na rua, né? E existem coisas que as medidas locais, elas têm dado muito mais resultado em lugares pequenos. Porque eu sempre digo, em Maceió, quem não se conhece já se viu. É mais fácil o meu trânsito contigo. Todo mundo te conhece como jornalista aqui. No Rio de Janeiro o negócio é maior. Então o acesso de uma mulher, de um homem comum, o acesso que se tem aqui ao governador, ao vice-governador, em Alagoas do mesmo jeito, que a gente chama o governador de Ronaldo e nunca de Vossa Excelência, né? Como aqui também, eu via isso na conferência, as pessoas tratam como igual quem governa o Estado. Isso não acontece nas grandes cidades. Eu acho que a dificuldade, inclusive, é maior. Mas não tenha dúvida de que todas as questões que a gente trata no feminismo e que hoje a gente traz para o Estado para transformar em política pública são questões que o país inteiro passa. São questões nacionais.
Wanda, acho que em julho do ano passado, se eu não me engano, foi apresentada a Agenda 21 das Mulheres da Floresta, né? Isso. Com mais de 50 reivindicações nas áreas de saúde, cidadania, segurança. Acho que foi em dezembro, não? Eu não tenho certeza, eu sei que foi no ano passado. Dezembro, em Brasília, eu estava lá. Dezembro? Então, eu queria saber o seguinte, de lá para cá, o que se avançou nessas reivindicações? Né? Em nível federal mesmo, já foram contempladas algumas dessas reivindicações dessas mulheres? Olha, eu não tenho muito conhecimento né, dessa agenda, dessa coisa que foi discutida, porque eu estava em outro evento. A Rede é parceira dessa, e o Mama, né? Mas eu acho que o nosso governo, Lula, ele tem um leque de reivindicações que ele está aos poucos, e isso foi dito nessa conferência, principalmente com relação às trabalhadoras rurais, às mulheres indígenas, que está caminhando de forma lenta para o número de tempo que a gente precisa. Porque eu sempre digo que a questão negra, a questão da mulher, a gente já sabe de A a Z. A gente só tem que fazer. E é claro que a gente não pode exigir de um governo que tem menos de 2 anos que ele resolva em 2 anos o que se acabou e se estragou em tantas décadas. Eu acho que as pessoas precisam ter mais paciência. Esse governo tem que dar certo, porque se esse governo dar certo, nós daremos. E nós daremos como incluídos neste contexto, coisa que nunca fomos. Nem mulheres, nem negros, nem indígenas, nem homossexuais, nem portadores de deficiência. As ditas chamadas minorias. Né? Então, eu acho que muitas reivindicações são feitas como se fossem novas, são velhas, mas que este governo sabe e que precisa de tempo para edificá-las. É fundamental, dentro de toda essa situação que você está colocando, então, que essas políticas partam realmente dos governos, sejam eles estaduais ou federais? É preciso, né? É esse poder que é constituído que tem que edificar e efetivar. Não é? Senão a gente não teria, por exemplo, a Secretaria da Mulher daqui, a Secretaria da Mulher de Alagoas, é uma necessidade desse movimento, é uma reivindicação desse movimento, e que, ao se tornar um mecanismo institucional, ela tem a possibilidade de edificar políticas, e que essas políticas sejam eficazes. Era muito bom que a gente não tivesse necessidade de Secretaria da Mulher. Se houvesse transversalidade de gênero na educação, na saúde, na polícia, na segurança pública, mas não tem. Enquanto não tiver, preciso será. Né? Você acha que hoje em dia, mesmo as mulheres que não atuam, não são militantes do movimento feminista, elas têm uma consciência maior dos seus direitos, elas reivindicam no seu dia a dia por esses direitos ou não? Com certeza. Muitas das mulheres não sabem que são feministas. Mas quando uma mulher bate na panela e reclama porque subiu o tomate, porque, sabe, a rua não tem um quebra-mola, ela está exercitando a sua cidadania. A gente só precisa fortalecer essa cidadania. E a gente fortalece capacitando a sociedade civil para que ela seja controle social da nossa execução. Até porque eu tenho que responder a toda a população feminina de Alagoas, porque eu fui eleita pelo eleito, indicada pelo eleito, pelo povo. Né? Então eu não entendo democracia, principalmente popular, socialista, quando você não tem controle social. Nós não somos donos da verdade. A gente precisa do controle social para dizer, para propor, para monitorar e nos avaliar. Sugerir mudanças. Como é que você acha que faz para que essas políticas, esses avanços cheguem nos lugares mais distantes? Na seringueira que está lá em Santa Rosa do Purus, na Ribeirinha, na Índia, nas mulheres de Alagoas? A gente tem que ir lá, fazer o que a Mara fez aqui, fazer o que eu fiz em Maceió, em Alagoas. E manter o contato. Né? Não é só ter ido na conferência, é manter essa relação. Enquanto eu estava visitando e fazendo os fóruns, eu estava mapeando as mulheres que eram empreendedoras, as mulheres artesãs, as mulheres lideranças que se destacaram naquele município. Então a gente tem uma gama de mulheres que a gente pode trabalhar, capacitar para serem multiplicadoras nos seus municípios, multiplicadoras desse controle social. A gente não pode perder esse contato, senão a gente perde o rumo da história, né? Ficar falando para a gente mesmo. A gente pode dizer que as mulheres brasileiras são guerreiras? Não tenha dúvida.
guerreiras, e nós somos, no movimento latino-americano e caribenho, nós somos as mais avançadas. Você ouve mulheres no Mercosul, mulheres no Caribe, que dizem que nós somos exemplo, né? Se você for para a África, o Brasil hoje é exemplo. Então a gente tem que dar certo. A gente precisa dar certo. Mas eu não tenho dúvida, nós somos guerreiros e guerreiras, né? Temos o viés da liberdade e a gente luta por isso desde que aqui chegamos. Aliás, Wanda, você fez você falou uma frase agora que me fez lembrar uma coisa que se discute, né? Você falou guerreiros e guerreiras. Hoje, assim, quando você vai num evento, numa palestra, em qualquer lugar onde exista uma pessoa falando para uma plateia, existe uma cobrança de que essa pessoa esteja atenta a isso, né? Senhores e senhoras, guerreiros, guerreiras, mulheres e homens. Que importância tem para você esse tipo de postura? Você internaliza que existem homens e mulheres, que o homem não é o ser absoluto, né? E geralmente, numa plateia como essa, dessa conferência, eu só dou boa noite a todas. Porque eu sou da polícia e todas as vezes em que eu estava numa plateia, essencialmente, não é uma exclusão, essencialmente de homens, todos os homens chegavam para dizer bom dia a todos e eu respondia sem problema. Eles não diziam bom dia a todos, eu era minoria. Então, se eles são minoria, se contentem com bom dia a todos. Sem medo de ser homossexual, né? Eu notei a faixa, sejam bem-vindas. Exatamente, bem-vindas. Né? Eu acho que essa coisa é preciso internalizar. A maioria vence, não é assim? Se nós somos maioria numa plateia, tem que só dizer bom dia a todas. Se são eles, bom dia a todos. Agora, se são eles e elas, a gente exige que tenha bom dia a todos e a todas. Isso é uma forma de afirmação, né? Geralmente, quando se diz que os direitos humanos eram dos homens, bastava dizer o ser homem, nós estamos falando de todos os humanos. E não é bem assim. Sem as mulheres, os direitos não são humanos. Até porque nós aqui parimos todos eles. Né? Wanda, falando de uma maneira geral, na tua avaliação, quais são as principais conquistas das mulheres de hoje e os principais desafios? Conquistamos o voto. Grande conquista. Passamos 108 anos da diferença entre os homens e as mulheres. Fomos para a rua. Fomos para a vida pública. Uma grande conquista. Basta agora, a gente tem que continuar conquistando a democratização da vida privada. Nós não conseguimos ainda dividir esse trabalho doméstico. Estamos no parlamento, em menor número, mas estamos. Grande conquista. Desafio, muitos. O desafio ainda da igualdade. De não ter nem você que provar que a gente tem que ser melhor que eles para ser aceito, né? Eu tenho que ser excelente, porque eu sou negra. Você tem que ser boa. Eu tenho que ser excelente todos os dias, porque eu sou mulher, pobre, negra, privilegiada por estar secretária de Estado. E uma das poucas privilegiadas. Hoje eu sou uma exceção. Eu luto para ser regra nesse país, que é essencialmente negro, né? Isso são desafios que o movimento feminista e negro tem nesse país. Mas é também um desafio do Lula, do Jorge, do Ronaldo. Deve ser um desafio de todo e mundo. Dos que respeitam a diversidade e que têm a sensibilidade da inclusão. Wanda, eu queria muito agradecer a tua presença. Eu achei super enriquecedor essa conversa, né? E eu queria te dizer que esse momento agora me parece ser um momento assim muito importante, não só para cá, para o Acre, mas pelo que você falou, para o teu estado também, para a região. Com certeza. Né? E se você tiver alguma coisa para falar a respeito disso... Eu só quero agradecer a oportunidade. Eu acho que a cada lugar que eu vou, eu troco experiência, eu me enriqueço como ser humano. E, assim, é um prazer imenso estar aqui. Muito. Eu tenho grandes companheiras aqui. E foi muito bom ver como nós avançamos também aqui no movimento, né? E nesse governo. Bom, obrigada. Obrigada a você. O Ideias da Aldeia vai ficando por aqui. Uma boa noite e até o próximo programa.